O que é mais forte? Água ou fogo? Pedra, tesouro ou papel? Vamos deixar essas respostas para os filósofos. O que nos interessa nesse momento é uma competição muito mais espetacular. Olá, pessoal! Então vamos descobrir quem será o vencedor? O assustador Megalodon ou o poderoso Mosasaurus? Isso sim é uma verdadeira batalha de titãs do passado. Sejam bem-vindos ao nosso canal Pipa. E se você também estiver interessado, vamos começar. Mosasauro, o lagarto do terror. Comecemos por apresentar os lutadores. No corner azul, o Mosasauro está se aquecendo. Este é um lagarto gigante com dentes poderosos em forma de serra que pode fatiar suas presas em pedaços minúsculos. A propósito, ele não é apenas um mosasauro. Ele é a maior espécie representativa de todas elas, o Mosasaurus hoffmanni. Alguns deles tinham até 17 metros de comprimento e pesavam até 27 toneladas. Um monstro extraordinário. Estes predadores se alimentavam de tubarões, tartarugas e outras espécies de mosassauros pertencentes à mesma família. Na verdade, os mosassauros às vezes se canibalizavam entre si. Mas eles não se sentiam mal com isso, não. Nem um pouquinho de remorso. Se alguém atacasse esse gigante, o mosasauro contra-atacaria com seus dentes pequenos, serrilhados, prismáticos e com sua boca extremamente grande. Sim, o Mosasaurus hoffmanni não tem muitos dentes, 40 no máximo. No entanto, eles funcionam muito bem. Sua boca se abre muito para que possa mastigar os maiores pedaços de carne que encontrar. Eles também movem o maxilar inferior para frente e para trás, como se fosse para cortar suas presas. Ao fazer isso, o tremor da presa pode ser efetivamente suprimido. Essa é a prova de que o mosasauro era capaz de capturar presas maiores do que eles mesmos. O que você acha? Que chance teria o mosasauro de vencer seu oponente se fosse um megalodon que pesa o dobro do que ele pesa? Quem você acha que ganharia? Escreva agora na seção de comentários aqui do nosso canal. O tubarão brutal, o megalodon. O corner vermelho é dominado pelo megalodon gigante. Esse tubarão tinha 15 metros de comprimento e pesava entre 30 e 35 toneladas, e por algumas contas poderia chegar a 47 toneladas. Um verdadeiro lutador de peso pesado. Considerando seu peso, ele seria o vencedor dessa luta. O megalodon não ganhou o nome de maior peixe predador da história à toa. Sim, os megalodons não são tão grandes como os tubarões-baleia, ainda vivos hoje em dia, ou os antigos ledzīticos problemáticos. E ainda, eles eram organismos filtradores muito calmos. O megalodon, por outro lado, alimentava-se de grandes presas, e não de plâncton. Por essa razão, o megalodon tinha 276 dentes robustos, de 18 a 19 centímetros de comprimento, crescendo em diagonal em sua boca. A propósito, os dentes do megalodon são os maiores dentes de tubarão do mundo. São tão afiados que podem cortar a carne crua e trincar facilmente através de gaiolas com telas e da coluna vertebral de grandes presas. Estes dentes crescem em uma poderosa mandíbula de 2 metros, tornando um verdadeiro tubarão assassino. Quem é mais forte em um confronto direto? Um confronto direto entre megalodon e mosasauro seria improvável. O problema não é que eles viveram em épocas diferentes. O mosasauro, de 82 a 66 milhões de anos atrás, e o megalodon, um período muito posterior, de 23 a 3,6 milhões de anos atrás. A questão é que ambos eram superpredadores, ou seja, animais que reinavam no topo da cadeia alimentar. Ser um superpredador significa que eles foram os melhores caçadores do seu tempo, e ninguém poderia igualá-los em habilidades de caça. Ambos foram caçadores especialistas em emboscada, mas falaremos sobre isso um pouco mais tarde. Por enquanto, vamos supor que ambos se encontrassem por acaso no mar. Então, eles concordam em fazer esse desafio. Vamos decidir quem de nós é o mais forte. Nesse caso, talvez o vencedor da luta seria o mosasauro, muito mais leve. A leveza é uma vantagem em uma luta.
Devido à sua velocidade de movimento, agilidade e resistência, o mosasauro venceria. Mas por que isso acontece? A razão é simples: os megalodontes são tubarões. Os tubarões respiram através de suas guelras. Isso significa que, apesar do seu enorme tamanho, o megalodon teria uma área limitada de órgãos para levar oxigênio em seu corpo. Por exemplo, os tubarões-baleia, que são mais pesados que o megalodon, podem ganhar ainda mais peso. Isso porque eles vivem de plâncton e, portanto, não precisam se mover tão rapidamente. O megalodon, por outro lado, é um predador. Isso significa que eles devem ser capazes de se mover com agilidade, pelo menos por curtos períodos de tempo. E devido ao metabolismo do megalodon ser menos ativo, ele gasta muita energia somente para metabolizar. O megalodon é incapaz de realizar o metabolismo necessário para um confronto direto com o mosasauro. Portanto, haveriam poucas chances de um megalodon vencer em um confronto direto, onde ambos os lutadores estivessem aguardando um ao outro. Resultado: 1-0 em favor do mosasauro. Duelo de emboscada. Este confronto pode ser mais equiparado, porque ambos provavelmente foram caçadores de emboscada. O mosasauro esperava por suas presas que tinham que nadar perto da superfície para respirar ar fresco ou para se aquecer com os raios solares. Quando chegava a hora, o mosasauro se lançava sobre sua presa com movimentos ágeis, pegava-a com firmeza e começava a cortá-la, usando suas poderosas mandíbulas superiores e inferiores como serras, com uma capacidade de mordida de cerca de 24 toneladas. Tartarugas marinhas, outros tipos de mosasauros e até mesmo um plesiosauro de 20 metros de comprimento não poderiam escapar das mandíbulas do mosasauro. Ainda assim, é claro, eles tinham dificuldades. Foram encontradas mandíbulas de mosasauro fósseis que foram quebradas ou rachadas por grandes presas que lutaram contra elas e que mostram sinais de recuperação. O megalodon também usava emboscadas para caçar, mas com uma estratégia um pouco diferente. Eram ágeis e podiam saltar e morder suas presas. Ao caçar, eles feriam os órgãos vitais ou mastigavam ossos a fim de imobilizar suas presas, e depois as comiam lentamente. Alguns acreditam que o megalodon também não desgostava da carne de animais mortos, mas isso não se aplicaria ao mosasaurus, que tinha um olfato bem mais fraco. A mordida do megalodon era mais fraca que a do mosasaurus, apenas 11 toneladas, e mesmo assim, um animal, uma vez capturado, não conseguiria escapar. Quem venceria em um duelo de emboscada? Pensamos que nesse caso teria sido um empate. O megalodon, assim como o mosasaurus, era capaz de imobilizar sua presa com a primeira mordida, lhe dando uma vantagem estratégica. Em seguida, tudo o que restava era comer a presa sem mais dificuldades. Nesse caso, na verdade, há um outro porém. Nem o mosasauro, nem o megalodon jamais encontraram um adversário muito maior do que eles. Os pesquisadores acreditam que o megalodon caçava pequenas baleias, golfinhos e tartarugas marinhas entre 2, 5 e 7 metros de comprimento. Isso é consideravelmente menor em tamanho do que o mosasaurus. Será que o megalodon poderia dar conta de lagartos gigantes como o mosasauro, que está além do padrão normal de presas do megalodon? Ao contrário disso, o mosasauro caçava presas maiores do que ele mesmo. No entanto, na verdade, nunca foi um confronto contra um monstro de 35 toneladas. Será que ele seria capaz de abrir sua boca o suficiente para agarrar firmemente um megalodon? Em primeiro lugar, será que o megalodon chegaria a aparecer na área onde o mosasauro caçava? Isso porque os megalodons não precisam nadar perto da superfície do mar para respirar. Este tubarão pode viver em águas profundas durante todo o tempo, ou seja, poderia permanecer seguro no fundo. Resultado: 2-1 para o mosasauro. O que evolução nos diz? Suponhamos que houvesse um mosasauro e um megalodon ao mesmo tempo e no mesmo reservatório de água. Qual das espécies teria sobrevivido? Uma forma de avaliar isso é que o mosasaurus poderia se mover mais rápido. Mesmo a estimativa mais conservadora diz que ele pode se mover a uma velocidade de cerca de 20 km por hora. Esse cálculo não leva em conta o formato de suas barbatanas superiores. Se isso também for levado em conta, a velocidade do mosasaurus deve ser muito maior.
O Megalodon, por outro lado, não é tão rápido. Mesmo quando avaliada em seu máximo, é cerca de 18 km por hora. Ou seja, o Mosasauro é mais rápido. Se você for perseguido, sempre poderá nadar para longe se for mais rápido do que o perseguidor. Outra maneira de avaliar é contando que o Mosasaurus precisa de ar. Então, se houverem muitos ataques de emboscada, o Megalodon teria uma vantagem. Também é conhecido que esse tubarão tem diversos métodos de caça diferentes. Esse é um sinal de que pode se adaptar bem a diferentes condições, incluindo a biologia das presas. Assim como o Megalodon teria se adaptado bem à ecologia animal do seu tempo, ele teria se adaptado melhor à existência do Mosasauro. Portanto, aqui damos um ponto ao Megalodon. Então, acabamos com um empate, 2-2. A propósito, todos vocês já ouviram um boato de que o Megalodon não está extinto e que ainda está habitando as profundezas do oceano. E se você já ouviu tais rumores, diga pra gente aqui na seção de comentários. Bom, pessoal, chegou a hora de encerrar esse vídeo. Obrigado a todos pela atenção. É claro que, falsos documentários à parte, não há evidências concretas para essa lenda. No entanto, sempre existe uma possibilidade. Quando tivermos alguma evidência científica substantiva de que esses tubarões gigantes ainda existem, não deixaremos de apresentar a vocês. Inscreva-se nesse canal e participe de nossos cursos para aprender sobre as últimas descobertas e acontecimentos interessantes na ciência. Já estamos trabalhando em nosso próximo vídeo emocionante. Com isso, nos despedimos com todo o carinho. E nos vemos na próxima vez aqui no nosso canal Pipa. Um forte abraço e até lá, pessoal!